Irmãos, hoje nós estamos entrando numa nova série. Saímos da série sobre família e vamos entrar numa série que tem tudo a ver com família, mas que a gente dá um zoom em um dos papéis da família, né, que é o papel do pai. E vamos falar agora, nessa nova série, sobre paternidade. E isso tem tudo a ver com a nossa igreja, porque um dos fundamentos da nossa igreja é essa ênfase na família, né, do valor da família, como isso é importante e valoroso para nós. E a paternidade está dentro dessa ideia de família, né? Ser pai é algo, e ser mãe também, né? Envolve a maternidade também, essa ideia de cuidar de uma vida, de dar atenção e adotar intencionalmente essa vida, seja nascendo da nossa barriga, seja nascendo da barriga de outros, né? Como a gente falou nos últimos dias. E a paternidade, eu queria introduzir esse assunto falando sobre identidade, né, que tem a ver também com o que o Yuri trouxe para a gente no FOC, né? Ele falou sobre empreendedorismo e identidade. Hoje eu quero falar sobre paternidade e identidade. Né? São duas coisas que para mim são tão importantes quanto as asas de um pássaro. Certa vez perguntaram para alguém assim, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a esquerda? E aí alguém respondeu assim, mas sem uma das asas ele consegue voar? Ou seja, ele precisa das duas para voar. Se tiver só uma, ele não consegue voar. Então, identidade e paternidade tem a ver com isso. É difícil falar de paternidade sem pensar na nossa identidade mais básica e mais primordial enquanto ser humano, que é ser filho. Então você pode pensar na sua vida, quando alguém te pergunta assim, quem é você? E aí muitas vezes vem várias coisas na sua cabeça, né? A sua profissão, a sua relação, o seu estado civil. Agora, o que é mais básico da nossa essência humana? O que é mais básico da nossa essência enquanto pessoa? É você, se você deixar de ser a profissão que você tem hoje, você deixa de ser humano? Né? Se você deixar de ser engenheiro, de ser advogado, você deixa de ser humano? Não, você não deixa de ser humano. Então parece que o que a gente faz como profissão não é algo basilar da nossa identidade. A gente consegue ser humano sem a nossa profissão. Agora, filho é algo basilar. Por quê? Porque se você não é filho, você se desumaniza. Você deixa de ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Então a filiação é a nossa identidade mais essencial enquanto pessoa. Ser filho é a nossa primeira identidade. E é isso que nós vamos discorrer hoje. E a gente vive numa geração, irmãos, onde isso tem muitas consequências, né? A gente já fez um levantamento e o David, né, fez esse levantamento certa vez e ele identificou que 30% dos brasileiros não têm o pai na certidão de nascimento. 30%. Ou seja, a cada 10 crianças que nascem, 3 são órfãos, não têm o pai na sua certidão de nascimento. Isso gera problemas seríssimos na vida de um ser humano. Não conhecer o seu pai é algo que gera... Eu que perdi o meu pai com 7 anos, eu lembro poucas coisas dele. Lembro pouquíssimas coisas dele. Uma delas é o cheiro dele. Eu lembro do cheiro dele. E eu acho que por isso que eu tenho muita questão com cheiro, né? Eu pego a tapa, fico cheirando ela. Enfim. E é difícil mensurar o quanto isso fez falta para mim como ser humano. O quanto um pai faz falta para um filho enquanto ser humano. Quais são os problemas e as faltas que isso gera ao longo do seu desenvolvimento. Isso sem falar também dos órfãos de pais vivos. Daqueles pais que não adotaram seus filhos, que nasceram na barriga das suas esposas. Aqueles pais que não dão a atenção devida aos seus filhos. Isso é não adotar o seu filho. A adoção, ela tem a ver com essa
disposição de cuidar de uma vida até o final da vida dela, seja nascendo da sua barriga, seja nascendo da barriga de outros. E existem muitos filhos órfãos dentro de casa. Existem muitos filhos em que chegam na adolescência e percebem que não tiveram um pai presente, por N razões, seja por trabalho, excesso de trabalho, seja por viagens, seja por falta de identificação de fato, né? Às vezes o casamento não foi, às vezes nem há casamento, né? Nós vivemos uma geração também onde pessoas têm muitos filhos antes ou depois ou fora do casamento. Então a gente vive um problema social, a orfandade é um problema social muito grave. E isso gera problemas no crescimento dessas crianças também. E quando a gente vai pensar nessa origem da orfandade, irmãos, a gente tem que voltar ao princípio de tudo, né? Onde começou a orfandade? Onde começou esse espírito de orfandade? Inicialmente, lá em Gênesis capítulo 3, na queda, né? Deus adotou Adão e Eva, Deus se dispôs a discipulá-los, a cuidar deles diariamente na viração do dia. Eles se encontravam e Deus provavelmente discipulava eles, cuidava, amava eles. E aí um dia eles se rebelaram e se distanciaram de Deus e decidiram ser autônomos, decidiram se desvincular dessa paternidade. E ali, nesse momento, a partir do momento que eles decidem ser autônomos e decidir por si próprio o destino das suas vidas, eles se tornam órfãos. Ali começa a nossa ruptura, a ruptura da nossa relação com Deus, a nossa morte espiritual. E isso foi herdado para toda a raça humana. Todo ser humano nasce órfão. Nem todo ser humano é filho de Deus, irmãos. Não confundam as coisas. Filho é aquele que se deixa ser adotado por Jesus, por Deus. Esse é filho. Todos nós, em algum momento, antes de deixarmos ser adotados, fomos criaturas. Fomos criados por Deus. Deus ama-nos, ama-nos. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? 1 Pedro 3:9. Sim, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas filho é algo dado por direito. Né? João 1:12. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos. Então, filiação é algo dado por direito e precisa de ser recebido. A filiação ela é recebida. Precisa-se receber o filho para se entrar na família do pai. Entendem? Então, a orfandade começa aqui na queda. E ao longo da história do povo de Israel, alguém que oprimiu muitos israelitas com esse espírito de orfandade também foi o falso deus Moloque. Né? Moloque era o deus que exigia o sacrifício de uma criança. Eles pegavam uma criança, gente, viva, recém-nascida ou bebezinha, e colocavam num forno para queimar a Moloque. Então Satanás, ele, ao que parece, ele tem um grande desejo de trazer orfandade para a Terra. Por quê? Porque as consequências são gravíssimas. As consequências da orfandade são gravíssimas. Por isso Satanás investe tanto na destruição da família para gerar orfandade. É uma forma muito sutil, né, de destruir as coisas, de destruir a criação. E tem algo muito interessante também, que é a questão do modelo natural. Que é mais uma forma de Satanás para nos gerar orfandade. Que é o quê? Ou a gente não tem pai, ou a gente tem um pai problemático. Então esse modelo natural, que é você olhar para o seu pai, e a partir desse modelo você olhar para Deus, né, é uma tendência humana, isso pode ser muito problemático também. Então Satanás investe na vida do homem, muito na vida do homem, para derrubá-lo, para exatamente estragar esse modelo natural.
Porque se você nasceu num ambiente onde você teve um pai presente, onde você teve um pai que te ama, você se sentiu amado e cuidado por esse pai, quando você, na sua idade de consciência, tiver um encontro com o seu pai celestial, o caminho se torna muito mais fácil do que se você teve um pai que foi ausente, que batia na sua mãe, um pai que não te dava atenção. E aí quando você olha a Bíblia e fala que Deus é pai, inconscientemente você usa esse modelo natural na sua cabeça. Você vai usar essa referência paterna para enxergar a Deus. É um óculos. É como se o seu pai fosse um óculos, seu pai terreno, fosse um óculos para que você enxergasse o seu pai celestial. Então, se o seu pai terreno não foi um bom pai, esse óculos que você vai enxergar a Deus vai ser prejudicado. Você vai ter uma tendência, uma dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus também é pai. Então, o modelo natural influencia muito na nossa relação com o nosso Pai Celestial. Por isso, precisamos nos esforçar a sermos bons pais, boas mães, para que quando o nosso filho tem um encontro com o Senhor, que é pai, ele tem um caminho mais facilitado. Ele tem uma boa referência do que é um bom pai. E Deus é inumeramente melhor do que a gente. Mas, se não formos bons pais, o nosso filho pode ter dificuldade de querer se relacionar com esse Deus Pai. Isso dificulta a sua relação. Entende? Então esse modelo natural é muito importante para que a gente fale de Deus para os nossos filhos e mostre o Deus Pai. E aí, meus irmãos, por isso é importante essa nossa relação com o nosso filho. Pense como tem sido a sua relação com o seu filho. É uma relação de autoritarismo? É uma relação de violência desnecessária, de violência desmedida? Como você tem sido um modelo de paternidade de Deus para o seu filho? Isso, quando a gente pensa nisso, ao longo desses 7 anos, né, que eu tenho de paternidade, em vários momentos eu pensei assim, nossa, eu estou me excedendo. Eu preciso tratar a Tabita com mais zelo. Por quê? Porque isso influencia não só na relação do nosso filho com o pai, mas, por exemplo, a tendência de uma menina abusada, né, psicologicamente pelo pai, é buscar um marido com as mesmas características. Já ouviram a expressão mulher de malandro? Isso é inconsciente. Ela procura um marido que bate nela. Por quê? Porque essa é a referência que ela teve em casa. O pai batia na mãe, batia nela, e isso virou um modelo para ela. Então muitas mulheres passam anos em terapia para custar entender isso. E aí os psicólogos falam, olha, ela não enxerga, ela apanha em casa, mas ela entende aquilo como amor. Não é isso, Laís? Ela entende aquilo como amor. Olha que grave isso. Então ela não consegue diferenciar o que é uma agressão do que é amor, porque essa foi a referência dela. Ela criou, ela foi nascida nisso. Por isso é tão importante prestar atenção na cultura, irmãos. O que a gente tem absorvido, o que a gente ouve, o que a gente vê na televisão, quais são as séries, quais são os locais, os ambientes que a gente frequenta. Tudo isso de conta-gotas. A conta-gotas vai formando a nossa forma de enxergar o mundo. Desde que você nasceu, você está formando a sua visão de mundo. E a cultura, ela tem um papel fundamental nisso. E aí, se você nasce numa cultura ruim, numa cultura abusiva, você forma isso como natural. E você vai ter dificuldades de lidar com Deus Pai. E você vai tender, né, no caso das meninas, a procurar homens que vão tratar você como o seu pai te tratava, de forma abusiva. Então isso é muito sério. E os pensadores hoje já têm entendido que muitas das doenças, não só doenças psicológicas, mas doenças físicas, estão relacionadas com doença de falta de sentido.
Fizeram um congresso em 1999, na Alemanha, reuniram políticos, psicólogos, psiquiatras de vários lugares para tentar discutir por que o mundo está adoecendo tanto. E a conclusão que eles chegaram é: grande parte das doenças não são por fatores químicos, mas por fatores metafísicos, né? Por fatores de falta de sentido, de questões que estão para além desse mundo físico, por isso metafísicos, né? Questão de falta de sentido, a pessoa não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Isso gera uma bagunça na cabeça dela. Isso gera uma dificuldade de organizar o seu ser enquanto ser humano. Porque se você não sabe de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai, o que você faz da vida? Você deixa a vida te levar. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa vale. Um barco à deriva, qualquer direção tá bom. Ele não tem uma rota. Ele não tem um destino, entendem? Então a pessoa vai fazendo o que der na teia na vida dela. Escolhe a profissão que der, namora com quem quiser, com quem vier na frente, né? E aí sai do trabalho, vai para outro. A vida vira uma bagunça. Por quê? Porque não tem sentido. Não sabe quem ela é. Não sabe a sua identidade mais básica, que é ser filho. Isso estabiliza a nossa alma, gente, de uma forma que a gente não consegue mensurar. Por quê? Porque não importa mais nada. O que importa, ou melhor, as coisas importam, né? Tudo na vida é importante. A questão é, se isso não estiver sólido dentro de nós, quem nós somos primariamente, tudo é secundário, tudo fica distorcido, tudo perde as cores, a vida fica mais murcha, mais sem graça. Agora, quando você entende a sua identidade básica, que é ser filho, tudo fica diferente. Nossa, entendi. Então, se eu sou filho, agora eu preciso fazer, né? Deus me criou para boas obras. Quais boas obras? Aí você começa nesse processo a tentar se descobrir e vai se aproximando do seu pai. E você vai conhecendo quem você é cada vez mais. Isso vai clareando o que ele tem te pedido para fazer nessa terra. Mas tudo parte do quê? Da sua identidade mais básica, que é ser filhos. E hoje nas igrejas, nós temos dois tipos de filhos pródigos. Nós temos dois públicos que não sabem que são filhos. Nós temos o primeiro, né, que é aquele filho mais velho, religioso, que trabalhou a vida inteira para o pai, mas não se vê como filho. Quem aqui já conhece ou já viveu isso? Você se vê anos e anos trabalhando na igreja, servindo a Deus, com bom coração, inclusive. Não é algo falso, não, irmãos. É com boa vontade. Mas chega um momento que você olha para a sua vida e pensa assim, tá, mas que Deus Pai é esse? Você trabalhou só como um escravo, mas não como um filho, mas não se via como filho. Você tem dificuldade de entrar e sentar na mesa com seu pai. Então esse é um grupo que nós temos dentro da igreja hoje. Pessoas que estão vivendo como escravas, que trabalham para Deus, que fazem até um bom trabalho, porém não são filhas. Não têm firmado dentro de si a sua filiação, a sua identidade mais básica, que é ser filho. E o outro grupo são os rebeldes, né? São aqueles que abandonaram a igreja, os desigrejados. Em muitos momentos, talvez até se viram como filhos, mas se revoltaram. Porque viram coisas erradas dentro da igreja e se revoltaram. E abandonaram a igreja, abandonaram a sua filiação. E hoje estão comendo comida de porcos. Hoje estão se lambuzando na lama. Caíram na licenciosidade. Caíram tudo pode. Por quê? Porque se afastou do ambiente saudável, protetivo da igreja. Então existem esses dois públicos hoje que se veem como órfãos. Os que estão dentro da igreja e os que estão fora.
E qual que é a solução para isso, meus irmãos? É entender, primeiro, que Deus deseja adotá-lo. Deus está ansioso, Deus ele não tem prazer na morte do perverso. Ele anseia que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, no grande dia, nenhum ser humano poderá dizer que não foi alvo obstinado da tentativa de adoção de Deus. Nenhum ser humano poderá falar isso. Porque ele deseja que todos, ele se revelou a toda a raça humana, ele colocou a sua revelação nos céus, ele colocou a sua revelação na terra, através da sua revelação especial. Todo ser humano tem acesso a alguma informação de Deus. A nossa resposta com relação a essa revelação vai determinar se ele vai se revelar de forma mais específica ou não. Mas ele se revelou a todos. Ele anseia que todos sejam salvos. Ele quer adotar a todos. E Jesus, ele é nosso irmão mais velho. Ele veio aqui exatamente para nos dar a mão, porque ele já está de mão dada com o Pai. Jesus é o nosso intermediário por causa disso, irmãos. Ele é o único que se tornou carne e consegue pegar na mão de Deus e na nossa mão, na outra ponta, e nos aproximar do Pai. E nos tirar desse estado de orfandade. Essa é a função de Jesus. Ele é o nosso intermediário. Não há outro nome, não há outro Deus, não há outro Senhor, há apenas um que nos intermedia a Deus, que é Jesus Cristo, o homem. E essa é a função dele. Por quê? Porque ele é o único filho biológico de Deus, né? Ele é o unigênito, ele é o único gerado do Pai. Nós somos filhos por adoção. E ele está com o braço estendido para nos aproximar de Deus, nos religar a Deus, a nossa rebeldia que nós herdamos de Adão. Essa é a função de Jesus. Nos colocar de volta em comunhão com Deus que nós nos rebelamos desde Adão. E quando Jesus veio à Terra, o que assustou muitos rabinos foi a forma de Jesus lidar com o Pai. Jesus ele chamava Deus de Abba. E os judeus não tinham essa proximidade toda. E muitos começaram a estranhar a forma de Jesus se relacionar com Deus de uma forma tão íntima. Ele foi muito criticado por isso. E essa foi uma das questões que fizeram com que Jesus começasse a despertar o ódio nos judeus. Porque Jesus, ele não se relacionava da mesma forma que todos os líderes religiosos da sua época. Ele se relacionava como um filho íntimo, que chamava pai de paizinho, que é o significado, né, de Abba, paizinho. Era muito mais íntimo, era muito mais próximo. Então Jesus, o diferencial do ensino dele era exatamente nos colocar em uma relação de intimidade com Deus. Não era só apresentar o Deus criador do universo, o Deus criador de todas as coisas, que abriu o mar, que fez cair chuva lá nos profetas de Baal, chuva de fogo. Ele não queria só nos mostrar esse Deus, ele queria nos fazer experimentar e ter um relacionamento diário com esse Deus. Por isso ele começava a se relacionar com Deus de forma mais íntima. E ele começou a ensinar aos discípulos como é esse relacionamento íntimo com o Pai. Isso se estende a nós. Tudo isso se estende a nós. Por quê? Porque nós somos cristãos, né? Que significa pequenos cristos. Então, se nós queremos ser como Jesus, a principal tarefa nossa é nos aproximar do nosso Pai como um Pai íntimo, como um Pai presente, como um Pai que cuida e como filhos que se submetem a esse Pai. Porque essa é a nossa essência mais básica. Você pode deixar de ter a sua profissão, você não deixa de ser humano por causa disso. Você pode deixar de ter um braço. Se você perder um braço, você deixa de ser humano? Não. Se você perder os 2 braços, você deixa de ser humano? Não. Se você perder os braços e as pernas, você não deixa de ser humano.
você perder a sua profissão, você não deixa de ser humano. Se você perder o seu casamento, você não deixa de ser humano. Se você perder os seus filhos, você não deixa de ser humano. Mas se você perder a sua filiação, você deixa de ser humano, você se desumaniza. Por quê? Porque o propósito primário da sua criação é ser filho. Essa é a base de tudo. Se você não é filho, você está afastado da vida. Você se desumaniza, porque Deus é vida. Ele é luz. Se você deixa de ser filho, você está nas trevas. Então a sua filiação, você precisa entender que ser filho é a sua principal identidade. Tudo pode dar errado na sua vida. Pode acontecer tudo isso que eu falei. Você perder todos os membros do seu corpo, perder sua família, todo o seu dinheiro, está no estado de Jó. Mas você ainda é filho. Isso muda tudo. Por quê? Porque essa é a coisa mais importante. Se você falecer, você está salvo. Porque você é filho. É isso que importa. Tudo é secundário. Até coisas boas, mas são secundárias. O mais importante é você entender que você é filho. Essa é a nossa essência mais basilar. Essa é a nossa essência mais primária. Por isso se chama essência. Por quê? Essência é aquilo que se você tira, desconfigura. Por isso que a gente perdeu um braço, não tira a nossa essência como humanos. Porque um braço não é essencial ao ser humano. É muito importante, mas não é essencial. Não tira a nossa essência. Essencial é isso. É algo que se você tira, ele se descaracteriza. Estão entendendo? Se tirar a nossa filiação, nós nos descaracterizamos. Nós deixamos de ser humanos. Por quê? Porque a gente se afasta da luz, se afasta da salvação. E nós vamos ter um fim terrível, longe de Deus. Porque nós somos criados para ser filhos. E eu queria finalizar com o texto de Mateus capítulo 4. Abra comigo, Mateus capítulo 4. Mateus 4:1. Diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se você é filho, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e é só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, esse texto é maravilhoso, por quê? Primeiro porque ele mostra que o diabo conhece a Bíblia. O diabo sabe a Bíblia. O problema dele é que ele descontextualiza a Bíblia. Então, por isso, a nossa escola de interpretação bíblica. Para a gente tentar resgatar princípios para entender a palavra de Deus corretamente,
não só para uma questão intelectual, mas para que a gente conheça a Deus, o nosso Pai, corretamente. Porque uma interpretação equivocada da Bíblia desconfigura quem Deus é. Porque aqui é a revelação de Deus. Entendem? Satanás, ele desconfigura a Bíblia, ele descontextualiza. Ele citou vários textos bíblicos, citou o Salmo para Jesus. E Jesus respondeu com outros textos, já no seu contexto correto. Mas o mais importante desse texto é que Satanás, gente, Mateus capítulo 4, é quando Jesus estava para iniciar o seu ministério. Ele jejua 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério. Então foi um momento crucial para Jesus, um momento que ele estava se preparando para iniciar os seus 3 anos aproximadamente de ministério na Terra. E qual foi a estratégia de Satanás principal para tentar desconstruir, derrubar Jesus? A sua filiação. Ele começa a duvidar da filiação de Jesus. Se você é filho, ele começa a lançar dúvidas. Assim como lançou em Eva, ele começa a lançar dúvidas em Jesus sobre a sua filiação. Mas Jesus sabia quem ele era. Ele já tinha uma eternidade de convívio com seu Pai. Ele veio na Terra por conta própria, né? Porque ninguém dá a vida e ninguém tira dele, né? A não ser ele mesmo. Ele disse isso. Ele dá quando ele quer. Ele tinha tomado essa decisão por conta própria. E ele sabia o Pai que ele tinha, desde a eternidade. Jesus sabia que ele era filho. Jesus já sabia que ele era filho. E isso sustentou ele durante todos esses 3 anos. E não só sabia, irmãos, quando Jesus é batizado, antes dele começar a... Isso foi no capítulo 3, no final do capítulo 3. Jesus é batizado. E o que Deus fala para Jesus? Volta aí um pouquinho para você ver. Antes de Jesus ir para o deserto para se preparar para o seu ministério, Jesus é batizado. E quais foram as palavras últimas de Deus para Jesus no seu batismo? Verso 13, 3,13. Dirigiu-se Jesus para a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz veio dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então as últimas palavras de Deus para Jesus, antes dele ser tentado, para ele suportar as tentações do deserto, foi reafirmar a sua filiação. Olha que interessante. Esse é o meu Filho amado. E aí, com isso na cabeça, Jesus consegue suportar o deserto. E ele consegue suportar as tentações. E com isso na cabeça, ele consegue, durante os 3 anos, formar 12 homens e ser morto e ressuscitar. Por quê? Porque ele sabia que ele era filho. E isso muda toda a nossa história. Então, se você chegou aqui hoje com um daqueles filhos pródigos, seja o escravo que trabalha para Deus há muitos anos, mas que não se sente filho, que não consegue sentar à mesa com o pai, mas que fica sempre nos afazeres, sempre na agitação, sempre preocupado com o que vai acontecer e não consegue desfrutar simplesmente da presença do Pai. Hoje é um dia importante para que você relembre a sua filiação. Você não é uma escrava. Né? A Bíblia fala sobre escravidão também, né? Nós somos escravos. Os apóstolos, eles abriam as suas cartas dizendo: Paulo, escravo de Jesus. Mas a Bíblia também fala sobre filho, que nós temos que ser como filhos. Isso não são coisas que se excluem. Né? A forma como eu entendo isso nós temos que ter uma disposição de escravo. O escravo, ele está disposto a tudo. O Senhor fala, ele fala, amém. O Senhor fala, ele eis-me aqui. Essa é a disposição de escravo. Mas o coração, ele tem que ser de filho.
coração tem que ser de filho. Você tem que estar disposto a fazer o que Deus te pedir para fazer, como um escravo faz. Mas o relacionamento não é de escravo. Os momentos íntimos não são de escravos, são de filhos, herdeiros, que têm uma herança incorruptível. Esse tem que ser o nosso coração. Disposição de escravos, mas coração de filho. E Jesus, com essas palavras, ele conseguiu suportar inclusive a cruz. O método de tortura mais agressivo da época dele. Só porque ele entendeu uma coisa: eu sou filho. Isso basta. Tudo que você faz depois disso muda tudo. Reconfigura toda a nossa história. Entender que nós somos filhos amados, a gente tem tentado ensinar isso para a Tabita. Ela ouve tantas coisas na escola dos colegas, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo, e todo dia a gente precisa falar para ela e relembrar o seguinte: filha, o que importa? O que essas crianças estão falando ou o que Deus pensa de você? Papai, o que Deus pensa de mim. Então, filha, é isso. Ontem a gente leu o Salmo 139 e mostrando para ela que ela foi amada antes de ser gerada. Deus viu os ossos delas ainda informe, os dias delas foram escritos. E a gente está tentando ensiná-la que ela foi amada antes de ser concebida, antes de nascer. Por quê? Porque essa é a identidade mais básica que a gente precisa para conseguir viver essa vida, irmãos. Porque essa vida é muito difícil. Nós vamos ter muitas atribulações, nós vamos ter muitas provações. E o que vai nos sustentar é a nossa primeira identidade. É ser filhos. Você pode se deixar ser adotado por Deus e se tornar um filho amado. Isso vai mudar toda a sua história. Isso vai mudar a forma como você faz, mesmo que você continue fazendo as mesmas coisas, mas você vai fazer diferente, porque você vai fazer de uma posição de filho amado. Isso também pode gerar uma mudança radical na sua vida. Talvez você entenda que Deus não te chamou para fazer o que você está fazendo hoje. E você vai precisar reconfigurar toda a sua vida. Mas vai ser de uma forma diferente, não com pesar. Vai ser de uma forma leve. Por quê? Porque você está fazendo, adequando a sua vida à vontade do seu Pai. Não é algo da sua cabeça. Não é algo que alguém te falou para fazer. É algo que o seu Pai te pediu. E é o mesmo Pai que um dia você estará de frente dele e ele vai te dar um abraço e vai falar: vinde benditos do meu Pai. Desfrute do reino eterno preparado para vocês desde a criação do mundo. Esse é o nosso Pai, irmãos. Eu queria te convidar a ficar de pé para que a gente ore sobre isso. Em qual desses públicos você se identifica hoje? O pródigo escravo que está na casa do pai há muitos anos, que conhece o pai há muitos anos, mas não se deixou ser adotado como filho amado, para sentar na presença do pai, desfrutar simplesmente da presença do pai, sem agitação, sem fazer excessivamente. Ou você se identifica com aqueles que estão revoltados, que abandonaram a presença do Pai e que estão, inclusive, afastados dos seus irmãos. Quem você se identifica hoje? A gente quer orar por isso, para que Deus restaure a nossa identidade primária. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por dispor-se a adotar-nos. E nós oramos nessa manhã, Senhor, para que o Senhor restaure a nossa identidade primária, a nossa identidade mais básica, a nossa identidade que ela é essencial, que ela faz parte da essência do nosso ser. Se tirá-la,
tudo desmorona. Tudo que fazemos desmorona se não tivermos essa essência de que nós somos filhos. Senhor, trata a mim, trata os meus irmãos nesse momento, independente das referências paternas que nós tivemos nessa terra, Pai. Se não tivemos pais, se tivemos pais ruins, se tivemos pais muito bons, por favor, Senhor, restaure a paternidade sobre a nossa vida. Restaura a paternidade sobre o nosso ser, Pai. Mostra que o Senhor é o Pai que é a nossa referência. Nos ajude a nos desvincularmos dessa referência natural, negativa dos nossos pais, para que a gente enxergue o Senhor como o nosso Pai. O Pai que cuida, o Pai que está atento às nossas orações, o Pai que está importando com todas as nossas decisões e está disposto a nos ajudar nas menores coisas. Assim como nós ajudamos o nosso filho a subir um degrau, a escrever a primeira letra, o Senhor está disposto a nos ajudar em tudo na nossa vida, Pai. Então, Senhor, restaura a paternidade no nosso meio, restaura a nossa visão de filhos e que sejamos, inclusive, Pai, não filhos imaturos, mas filhos maduros. Que nós entendamos quem é o nosso Pai e que isso molde toda a nossa forma de enxergar o mundo e agir nesse mundo, Pai. Por favor, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.